Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando mais o Correspondente Internacional. Hoje, dia 19 de maio de 2022. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. E hoje a gente tem, de novo, companheiros especiais. Temos aqui os nossos companheiros de sempre, o Fábio Pique, o Felipe Aburaia e o Cláudio Martini. Mas os companheiros Rafael Dantas e Eduardo Vasco estão aqui de novo, vão aparecer direto da Ucrânia para dar as últimas notícias do fronte do conflito. Antes da gente passar para os companheiros, eu queria lembrar todo mundo para dar o like no nosso vídeo, distribuir o vídeo nas redes sociais, para todo mundo poder ter acesso aí a essa informação que a gente traz exclusivamente aqui na Causa Operária TV. E lembrar todo mundo que a Causa Operária TV é uma rede independente, que não tem rabo preso com ninguém, e quem banca somos nós. Então, todo mundo que puder contribuir, contribua com a Causa Operária TV, com os companheiros lá na Rússia, agora na Ucrânia, né, direto do fronte, mas o site continua o mesmo, Causa Operária na Rússia, do site da Vaquinha, ou então o Pix. É só colocar aí no Google Causa Operária na Rússia que vocês acham. Então, sem demoras, a gente tem um programa cheio de novidades, o mundo está pegando fogo. Queria dar uma boa tarde para todo mundo. Antes da gente passar para a Ucrânia, a gente quer mostrar um vídeo que o companheiro Rafael acabou de postar no Twitter, para só começar, para vocês verem onde que eles estão e qual que é o clima lá. Então, Laísa, pode tocar o vídeo do Rafael. Nós estamos aqui na cidade de Rubizhny, onde esse grupo do Ministério dos Assuntos Interiores da República Popular de Lugansk e outros membros da milícia da República estão exumando 2 corpos que foram enterrados aqui na beira de uma estrada, vítimas de um ataque à bomba dos fascistas ucranianos. Eles estão cuidadosamente desenterrando os corpos. Há também um médico legista que vai identificá-los e estabelecer formalmente a causa da morte. Então, aí vocês viram o nosso companheiro Rafael Dantas, direto da Ucrânia, e agora estão aqui os companheiros, o Rafa e o Vasco, direto da Ucrânia, ao vivo no Correspondente Internacional. Boa noite, companheiros, como é que está aí? Isso aí. Boa noite, boa tarde para quem está em outros horários, bom dia, bom tudo para quem estiver assistindo aí na Causa Operária TV. Tudo em ordem, estamos aqui na República Popular de Lugansk, ex-Ucrânia. Cruzamos hoje o que era a antiga fronteira da República Popular com o território ucraniano, numa área que já foi retomada desde o início da operação especial para a demilitarização e desnazificação da Ucrânia. A gente foi até a cidade de Rubizhny, ou como a imprensa imperialista vem divulgando o nome ucraniano da cidade, que também foi recém-libertada. Pudemos acompanhar de perto, ver a destruição deixada para trás pelos fascistas ucranianos, pelas forças armadas completamente dominadas pelo fascismo ucraniano, que recuaram disparando contra igrejas, escolas, hospitais, casas, né? Gente que estava lá pedindo socorro, se identificando como civil. Nós apoiamos a exumação, como a gente mostrou no vídeo aí, civis mortos, um pai e um filho, de 50 anos e de 19 anos de idade, que estavam ali à beira de uma estrada, né, e tinham sido enterrados ali depois da explosão de um morteiro ucraniano. Então, nós encontramos o fragmento, não apareceu no vídeo, mas a gente vai publicar a reportagem completa com esse informe, né, com todas as imagens, mas a gente encontrou ali a cratera da explosão com os fragmentos disparados pelos ucranianos. O Vasco também estava lá, e um monte de coisa, a
gente devidamente equipado com colete de bala, tudo tranquilo. Foi um dia de ver com os próprios olhos. A gente teve um momento que a gente dividiu a reportagem, né? Você ficou vendo a exumação dos cadáveres, e eu fui ver outras cenas tristes, acompanhando o envio de ajuda humanitária do pessoal do governo de Lugansk para as famílias aí que estão totalmente sem rumo nesses primeiros dias aí, depois da libertação de Rubizhny. A cidade está completamente destruída, todos os prédios estão destruídos, todas as estações públicas estão destruídas, quase todas as casas estão destruídas da cidade. Em mais de uma ocasião, dentro de um hospital, tinha ainda o projeto que foi disparado pelo exército ucraniano cravado no chão ali, ele ainda não explodiu, então muito perigoso. Só que tinha estilhaços de outras bombas que explodiram no hospital. No hospital funcionava também uma comunidade. O exército ucraniano, ele bombardeou todo o hospital. Tem vídeos que vai colocar na nossa reportagem mostrando como que o hospital está completamente destruído. Também em bairros residenciais e casinhas que a gente foi, tudo destruído, todas as casas das vizinhanças destruídas. Eu acompanhei a entrega de ajuda humanitária para uma família que agora é chefiada por uma mulher apenas, porque uma dela, pai de 5 crianças, a mais nova de 1 ano de idade e a mais velha de 8 anos. Ele morreu 2 meses atrás em um bombardeio ucraniano no apartamento deles. Eles haviam saído para fazer compras. Ele chegou mais cedo em casa e o bombardeio atingiu o prédio onde eles moravam, matando ele. A maior parte dos vizinhos, ele é prédio ucranianos, e eles são russos, esses que foram vítimas. Os vizinhos ucranianos, eles não tiveram qualquer cuidado com o cadáver do homem russo, jogar fora o cadáver dele. A família deu sorte que depois de alguns dias conseguiram encontrar o cadáver. De qualquer forma, ele tinha 43 anos de idade, aí ele tem 34 anos de idade e agora vai cuidar sozinha de 5 crianças. As crianças estavam também, assim, parece que tinha sido agora um bombardeio, sujas, sem nada, e chegaram ali a suprimentos de ajuda humanitária, bastante ajuda humanitária. Tinha 6 galões de água de 5 litros para eles, tinha carne, tinha peixe, tinha enlatados, tinha arroz, feijão, tinha macarrão, tinha chocolate, tinha doces, tinha bolacha, tinha roupas, tinha sapato, tinha remédios, né? Todos os produtos básicos. Um dos homens que estava participando da entrega de ajuda humanitária e falou que os números ainda são incertos, mas teriam morrido nos bombardeios ucranianos em Rubizhny 2.000 civis, o que é uma coisa catastrófica, mas se você for ver a destruição da cidade, você percebe que muita gente morreu mesmo. A cidade completamente destruída e cenas assim que são chocantes. A gente chegou a ouvir em alguns momentos o som, né, dos disparos, porque a Rubizhny fica a 13 quilômetros apenas de Severodonetsk, onde está tendo conflito ainda, assim como em Lysychansk, que são as 2 cidades que faltam ser liberadas pelas tropas russas e pela milícia popular de Lugansk. O resto do país
mais agora de 95% já está liberto. Faltam essas duas cidades e ficou muito próximo de Uíri, então a gente conseguiu ouvir ali o barulho dos disparos, os tanques russos estavam ali disparando contra as posições ucranianas e a gente conseguiu ouvir em diversos momentos o barulho desses disparos. Se quiserem fazer alguma Companheiros, pergunta. A internet, de novo, não está muito boa. Vou pedir para repetir só algumas coisas que eu não consegui entender. Primeiro, a cidade é Rubizhny, né? E você falou que ela é perto da onde? De qual cidade? Severodonetsk e Lysychansk. Que são Severodonetsk e Lysychansk, são as duas cidades, praticamente são as duas maiores cidades, há outras pequenininhas, mas são as duas maiores cidades onde ainda há combates no território da República Popular de Lugansk. Representam aí mais ou menos os 5% do território que falta ser liberado, que está prestes a ser liberado pelas forças aí da República Popular e da Rússia. E eu escutei o Rafa falando de colete à prova de balas. Vocês estão se sentindo seguros? Tem muita gente preocupada aí com a segurança dos companheiros. Não, a gente está seguro sim. O pessoal pode ficar descansado. Se a gente não tivesse o colete à prova de bala, acho que dificilmente a gente conseguiria avançar tanto quanto a gente for hoje. Então, não que a gente tenha precisado dele de maneira nenhuma, né? O máximo que aconteceu foi a gente ouvir, como o Vasco falou, a alguma distância pela proximidade geográfica. Nós estamos ali a 13 quilômetros de Severodonetsk, ouvir o fogo vindo do nosso lado, né? O fogo das milícias, da Milícia Popular da República de Lugansk, disparando contra as posições ucranianas, mas não receberam fogo de volta, o colete à prova de balas não foi utilizado. Então, podemos ficar tranquilos por hoje. A gente está ouvindo muito falar sobre a ajuda dos Estados Unidos e da OTAN em mandar muitas armas para a Ucrânia. Eu queria pedir desculpa que eu falei Ucrânia, mas é República Popular de Lugansk, né? Vocês estão escutando alguma coisa sobre isso? O que está sendo falado é assim: a Rússia está ganhando a guerra, está destruindo o exército ucraniano nessa campanha de desmilitarização, mas as armas estão sendo repostas, então que vai estender o conflito. Vocês estão ouvindo alguma coisa sobre isso? Isso é uma coisa que é uma certeza que existe do lado da Milícia Popular de Lugansk, de que se não fosse a ajuda do imperialismo, se não fosse essa quantidade de armas que vem sendo entregue, a resistência dos fascistas já teria caído em vários pontos, né? Então, o conflito se prolonga porque o imperialismo está, de fato, né, colocando recursos aí para sustentar, né, as forças armadas ucranianas, que estão recheadas de fascistas. Não sei se você quer comentar sobre isso. Não, o pessoal que a gente tem conversado denuncia que os fascistas eles cometem crimes, que o exército ucraniano é um exército formado por nazistas e no caso de Lugansk falta 5% do território para ser liberado. No caso de Donetsk ainda falta muito mais, né? Talvez 1/3 do território. E tem tropas russas e da Milícia Popular de Donetsk, principalmente, já em outros oblasts da Ucrânia. Então, depende de onde que a gente está falando com relação a essa questão de resistência do exército ucraniano, da utilização das armas americanas, né? A questão de tempo da tarefa aqui da Milícia Popular de Lugansk ser concluída, que é justamente liberar o seu território, e aí sim, dentro de talvez um mês e meio, ou algumas semanas, né, depende aí
de como que vai ser as batalhas em Severodonetsk e Lysychansk, o país vai ter perdido a guerra depois de 8 anos. O objetivo de Lula é justamente liberar 100% do seu território da ocupação do exército ucraniano. Quando fizer isso, vai ter ganho a sua guerra. Beleza, eu queria perguntar para os companheiros aqui do programa se alguém mais quer fazer alguma pergunta, mas até eles aparecerem, que a gente está tentando economizar a banda da internet, parece que o Cláudio quer fazer uma pergunta, mas rapidinho. Vai lá, Cláudio, pode falar. Eu queria saber se vocês conseguiram verificar aí a informação a informação da matéria que foi publicada aqui na Europa, né? Que não tem homens nas ruas de Donetsk, porque eles estão fugindo do recrutamento obrigatório. Se tem alguma veracidade. Não. Na verdade, a gente pôde verificar as ruas de Lugansk é que, de fato, a população masculina ela está no front. Quem tem a capacidade de portar uma arma está lutando. Não tem ninguém fugindo de recrutamento. Isso daí é propaganda de guerra, propaganda imperialista na guerra. Aqui na República Popular, como a gente vem falando no Diário Causa Operária, aqui na Causa Operária TV, trata-se de um governo operário. A população está armada e está lutando. É isso que está acontecendo. Quem está na rua são as mulheres, idosos, crianças, uma parcela da população masculina adulta, mas já com, vamos dizer assim, com as suas peculiaridades, etc. e tal. É visível que a luta está se desenvolvendo porque você vê os caminhões, você vê os veículos militares para cima e para baixo, né? Então, é difícil acreditar, né, que está todo mundo se escondendo embaixo da cama. Isso é uma mentira grossa, assim, para fazer propaganda. É mentira ou é a vontade deles, né? O mesmo que não está no front. Eles estão falando para... Tá cheio de militares ruas também. Estão universalizando... Os tanques, caminhões... A campanha do Fica em Casa, né? Pode falar. Que eles estão universalizando a campanha do Fica em Casa. No momento num momento que não é possível, né? O Vasco estava falando de tanques e caminhões, como é que é? Além dos tanques e caminhões que estão nas ruas aqui de Lugansk e não param de passar, tá cheio de homens fardados também nas ruas. E você percebe que são voluntários. Porque é interessante que, inclusive, as fardas não são exatamente iguais, né? Eu tenho a impressão, não sei qual que é a impressão do Rafael, que muitos caras compram ali nas lojinhas as roupas, não exatamente porque é moda, mas porque eles usam isso daí para ir no front. Por exemplo, a gente estava no furgão junto com o pessoal, você percebe que as roupas deles são diferentes umas das outras, e são roupas que eles comprou na loja ali. Não é um uniforme que foi dado para eles, né? E tem muita gente assim aqui no Lugansk. Russos, o povo de Lugansk mesmo, hoje em Rubini, a gente viu inclusive chechenos ali, mas aqui na cidade é cheio de homens fardados andando pela cidade, mas a maioria está fardado, os que estão aqui, e como o Rafa falou, são poucos os homens que não estão fardados, porque a maior parte, 50 mil pessoas estão no front da população da cidade de Lugansk. Inclusive, aquele Scott Ritter, que é um ex-militar americano, estava falando isso. Eu lembrei de vocês, daquele relato que vocês viram as mulheres lá na cidade de Lugansk, né? Pedindo para a volta dos soldados para casa, né? Porque eles já estão lutando há 8 anos, né? Então, que tinha essa esperança de que eles iriam voltar e que o imperialismo estendendo a guerra causa uma ansiedade, né, na população que queria
se ver livre dessa guerra, né? Com certeza. A guerra é crise social, né? E em cima disso que o Cláudio mencionou, não dá para você voltar se você não foi. Então, se estão querendo que seus maridos voltem do fronte, porque as forças russas estão no combate, tem muito mais equipamento e organização, é porque a população foi pegar armas e foi lutar na guerra. Né? Não adianta cair na conversa da imprensa imperialista. Eu sei que provavelmente estar no fronte da guerra deve ser difícil fazer planos, mas a gente viu que muitos dos prisioneiros de Azovstal foram para Rostov-do-Don. Vocês passam de volta por Rostov-do-Don na volta? Tem visto tem algum relato de prisioneiros, como que eles são tratados? Não, a gente provavelmente vai mesmo passar por Rostov-do-Don, não sabemos, a gente vai cruzar com pioneiros e tal, é provável que não, mas o que a gente pôde verificar é que o tratamento dado pelos russos aos presos ucranianos é um tratamento normal, é um preso de guerra, você cumpre os protocolos, muitas vezes eles são interrogados. Há vídeos circulando por canais do Telegram quando os soldados ucranianos se rendem, né? Então, o que é feito, o que circula, né, de informação a qual eu tive acesso, o Vasco deve ter visto mais coisa do que eu nisso daí, bem mais, inclusive, o que a gente pôde ver é o tratamento dado a um preso de guerra. Eles têm uma escolha, né? Eles têm como fugir da situação. Mas como a gente estava vendo justamente na situação de Severodonetsk, né, onde eles foram 15 mil, cerca de 15 mil ucranianos que estariam ali encurralados, né, para se render. Então, parece que eles estão se rendendo aos poucos. Os seus líderes, né, os oficiais fascistas, deram no pé e mandaram eles lutarem até a morte. Então eles têm uma escolha: se render, se entregar e abandonar a posição. Acho que esse é o caminho mais natural. É o que os russos estão esperando. E é o que muita gente não está entendendo, né? A imprensa toda fala que a Rússia está perdendo a guerra, a Rússia está perdendo a guerra. Quem leu 1984 do George Orwell conhece bem essa cantilena, né, de que o inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo, etc. e tal. Nessa conversa toda, a operação russa ela é muito dificultada e ela anda devagar. Né? Hoje eu ouvi de membros da milícia popular de Lugansk que os ucranianos bateram em retirada, como a gente estava contando, dispararam contra igreja, hospital, escola, casas, civis nas ruas. Os corpos que a gente acompanhou a exumação estavam lá com a faixa branca no braço, tinham se identificado como civis, um deles com um buraco de bala no peito, né? Ou seja, foi executado, e o outro foi vítima do estilhaço da bomba, pelo que a gente pôde apurar ali no local. Eles foram levados pelo médico legista. Mas numa situação como essa, em que os ucranianos batem em retirada, atirando, né, contra todo mundo, você vê que a milícia disse que essa destruição toda é causada exclusivamente por eles, porque para a milícia, para a República Popular de Lugansk, fica a tarefa de reconstruir esses territórios, de reconstruir as casas, né? De colocar as cidades de volta para funcionar, de permitir que a população retome a sua vida. Por que você vai destruir o território, né, que supostamente a Rússia estaria roubando da Ucrânia? Por que os russos, por que a população russa de Lugansk e Donetsk iria destruir suas próprias cidades, né, se são eles mesmos que vão ter que construir tudo de novo? Isso aí a gente ouviu de um militar lá da República Popular de Lugansk, indignado, né, com a conversa, falando, isso aqui
um absurdo falarem que a gente está bombardeando, né? A milícia popular de Lugansk não tem nem armas, não tem nem o equipamento que foi usado pelos ucranianos para bombardear. Então... Companheiros, queria passar a palavra para vocês despedirem e falar o que vocês estão esperando dos próximos dias. Qual que é o plano, o que vocês esperam mostrar para a gente. Vai todo mundo acompanhar no Diário Causa Operária, o que vocês estão falando, que vocês viram hoje, esses dias, mas e dos próximos dias? Tem algum plano, uma expectativa? E aí passa... A gente está na expectativa de conseguir... Tá certo. A gente está na expectativa de conseguir ir para Donetsk, para a República Popular do Donetsk. Nós não sabemos ainda se a gente vai conseguir. Não podemos prometer nada. Estamos aguardando também a possibilidade de mais entrevistas com gente do governo e militares aqui da República Popular do Donetsk. Então, por enquanto, a nossa programação está dependendo aqui das próximas conversas que a gente tem a fazer. E nós vamos nos despedindo por aqui, agradecendo aos companheiros do Correspondente Internacional. Rafael, só tirar uma informação. Então as armas o armamento que a Europa está enviando aí para a Ucrânia está sendo usado contra a população civil, né? É isso que vocês estão verificando aí? Sim, exatamente isso. Então tá, companheiros, fiquem bem, fiquem seguros aí. Muito obrigada pelo trabalho excelente que vocês têm feito. Vai todo mundo acompanhar no Diário Causa Operária, nas redes sociais. Todo mundo mandando um abraço aqui no chat. Viva o PCO. Muito obrigada pela presença aqui no Correspondente Internacional. Aí, muito bem, companheiros. A internet não colabora muito, mas os companheiros são guerreiros, né? Lembrando que o Diário Causa Operária tem toda a cobertura do que os companheiros estão fazendo lá. A internet estava ruim, mas o Vasco estava falando aí da família que ele acompanhou, né? O Rafael tem essa notícia dos corpos exumados e o Vasco falando da família que ele entrevistou, que a criança morreu de poucos anos, que chegou mais cedo em casa e infelizmente morreu com um bombardeio que veio dos ucranianos saindo em debandada, né? Então, e atirando contra a população civil, né? Que é uma tática aí bem nazista, né? Bem fascista mesmo. Exatamente. Então, para acompanhar os companheiros, Diário Causa Operária, tem lá o exclusivo Causa Operária na Rússia, tem o Pix, que a Natália Araújo lembrou aqui muito bem. Obrigada, companheira. causaoperarianarússia@gmail.com. Eu queria dar a primeira mensagem do chat que eu vejo é o Fábio me corrigindo: Ucrânia não, é a República Popular de Lugansk. A Elizabeth Novi, querida companheira, aqui com a gente sempre, sou eu também, Lino Alves, Monique FC, Fabrício Caldeira, Rosângela RS, a Monique de novo já falei, Joaquim Marques, Humberto Batista, a Flávia Mello mandou um super sticker, obrigado a você, companheira. Humberto Batista, Reflexão Sempre também manda um super sticker, Jesus Era Humano manda um super sticker, Compa 29, ao vivo, Arte Peter Café, a luta continua, companheiros, hasta la vitória sempre. Os companheiros de sempre, o Arthur Freitas também está aqui. Seria maneiro gravar uma entrevista com alguém do governo de Lugansk, colocar na CATV. A gente está fazendo uma entrevista com uma ex-deputada do Lugansk, que os companheiros fizeram entrevista lá em Rostov, que a gente vai colocar no canal em breve. Uma entrevista muito interessante. E eles também estão fazendo mais entrevistas e tudo vai subir
no canal, na COTV e no canal Internacionalismo. No canal Internacionalismo a gente tem muitos vídeos que mostram o pessoal, civis ali no Donbass, contando como que era o horrível tratamento pelos nazistas ucranianos. E tem as entrevistas por escrito também, né? Novamente, visitem Causa Operária, comprem o jornal Causa Operária se estiverem no Brasil, nas ruas. Bom, vamos passar então para o outro lado do fronte, né? Onde está tudo caindo aos pedaços. Eu acho que o mais interessante moralmente, aqui, economicamente. O mais interessante da gente acompanhar dos companheiros é saber o que é um governo operário, né? Que eles estão lá no Donbass, o Lugansk, vivendo um governo operário, e a gente aqui no capitalismo ferrenho, horrível. Vamos mostrar agora o contrário do governo operário, como que o pessoal está, nós todos, sofrendo aí. Vai, Fábio. Vai lá, Felipe, com as notícias da Alemanha. Teve eleições regionais, né? Isso. A guerra continua causando um desenvolvimento de acontecimentos aqui, né? Essa semana, o chanceler do partido ultramoderado de esquerda, Olaf Scholz, ele foi interrogado por um comitê especializado em defesa do parlamento, formado em sua maior parte pelos integrantes da coalizão, os neoliberais do FDP e os verdes, naturalmente, né? E eles queriam saber por que é que o chanceler não está apoiando a Ucrânia com a mesma paixão que eles fazem. Enquanto isso, né, que ele está sofrendo essa pressão do parlamento, da imprensa, sobretudo, mas em certa medida também de uma parte da população. Teve uma eleição digamos assim, um estado, né, que é o maior da Alemanha, né, o mais populoso, também o mais industrializado, a Renânia do Norte, né, traduzindo para português, no qual o SPD, ao contrário das eleições para o parlamento, né, que foram as últimas grandes eleições, né, perdeu lugar para os verdes, perdeu lugar para os conservadores cristãos. Mas o que a gente poderia prestar atenção nesse caso, né, e tem imagem a respeito, né, da participação, né, dessas eleições. Nós tiveram um recorde de baixa, né, nunca foi tão baixo. 44% do eleitorado resolveu não votar, né? E isso levando em consideração que em 1965, né, um pouco após o choque do petróleo, né, durante aquela crise, né, chegou uma participação de mais de 86%, né, e desde então é só ladeira abaixo, né, o que mostra a derrocada do sistema capitalista, mesmo nos países envolvidos, né, as pessoas têm perdido a confiança na democracia burguesa, né. Enquanto isso, que é um fato muito mais importante do fato do SPD ter perdido as eleições, né? O fato das pessoas terem decidido não votar, né? Porque elas acreditam que os candidatos são todos muito parecidos, né? Enquanto isso, né, os verdes que estão executando pressão sobre o chanceler, a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, ela declarou, né, e isso confirmando a leitura de que a OTAN quer prolongar a guerra a qualquer custo, né, declarou que eles nunca vão reconhecer as fronteiras forçadas pela Rússia e que eles vão continuar entregando armas por enquanto que for necessário, né. Armas essas, né, que foi revelado por uma matéria do Business Insider, por exemplo, entre as armas pesadas que passaram a ser entregadas nas últimas semanas, os tanques, né, os tanques estão, por exemplo, sendo vendidos com o pagamento do orçamento da federação, né, com um preço 70% superior ao normal, comparado ao preço que foi vendido no passado para a Jordânia, né? Quer dizer, eles receberam um cheque em branco aí de bilhões de euros para eles poderem comprar arma para os nazistas lá na Ucrânia, e o pessoal está metendo a faca na federação, colocando um preço exorbitante lá, né? E em paralelo a isso, a gente tem toda uma situação inflacionária que está sendo causada por conta da guerra, mas que já vinha se mostrando nos últimos meses, né? Inclusive, acho que a companheira Adriana tem algo para falar a respeito. A inflação está
o Banco da Inglaterra deu um reporte, fez um anúncio essa semana de que o futuro é apocalíptico. Foi a palavra que o cara do Banco da Inglaterra usou, apocalíptico. Ele está falando que não só a mão de obra do Reino Unido diminuiu por causa da Covid longa, mas ele está prevendo também uma inflação tão grande que milhões de britânicos vão passar fome. É a previsão que ele está falando. Na verdade, está todo mundo fazendo essa previsão de que vai ter falta de comida, né? Falta de produção de comida, os preços vão aumentar tanto que as pessoas não vão ter acesso. E aqui nos Estados Unidos a gente vê antes de falar dos Estados Unidos, eu queria colocar um vídeo sobre a situação na Sri Lanka, que na Sri Lanka a gente já está vendo como que pode ser um mundo com falta de comida, quando as pessoas não têm acesso à comida. Tem uns vídeos assustadores aí da população reagindo à fome e à falta de tudo, né? Você está conseguindo ver os vídeos, produção, esses do Twitter aí no item C, depois do Banco da Inglaterra. Então, aí, o conflito aí na Sri Lanka, o povo desesperado, estão atacando as pessoas que têm dinheiro, jogando carros no rio, uma revolta total por falta de comida. Aqui nos Estados Unidos, a inflação também já está alta, acho que igual na Inglaterra, que está chegando aos 8%, aqui também está assim. E aí o Felipe tem mais para comentar, né, Felipe? Isso, né? Essa pressão inflacionária ela também tem na Europa, né? Não somente o preço da energia, né? Aumentou o custo da conta de eletricidade, de aquecimento, mas também tem o fato de que parece que 30% da produção de grãos vem da Ucrânia e da Rússia, né? E no caso, a colheita da Ucrânia não será a melhor nesse ano, naturalmente, né? A Rússia não está exportando, vai exportar todo o excedente dele praticamente para a China, e o escoamento da mercadoria no sul da Ucrânia está bloqueado por causa do bloqueio marítimo da Marinha Russa, pelo menos já por a imprensa burguesa, né? Por conta disso, o preço do grão aqui na Europa aumentou 54% em média dos variados grãos. E isso levou uma pressão inflacionária aqui no atacado, que está em média, os preços estão 24% superiores em relação ao ano passado, no atacado. E para produtos derivados de óleos minerais, né, petróleo, por exemplo, né, gasolina e tal, 64% em média, né? E todo esse conjunto, né, eu acho que as pessoas ainda não sentiram a pressão inflacionária, né, porque isso é uma coisa muito recente. As pessoas já estão mostrando uma certa raiva em relação ao pessoal que melhor representa a política neoliberal e belicista, que são os verdes, né? Inclusive teve uma manifestação, teve um protesto, né, contra o ministro da Economia, o Robert Habeck, que é dos Verdes, né? Tem um vídeo aí, a produção pode mostrar. Emotionen offensichtlich hochkochen, vielleicht den Überblick über die eigentlichen Werte wahr in der Vergangenheit zu stellen, weil sie irgendwie so alt über richtig und falsch unterhalten kann. Die haben wir
hohe Achtung vor einem bedingungslosen moralischen Pazifismus. Ich habe hohe Achtung davor. Ich selbst komme zu einem anderen Schluss in dieser Zeit und glaube, wenn man Menschen, die um ihr Leben kämpft, die unter Vergewaltigung und Vertreibung leiden, nicht hilft, ihr Leben zu verteidigen, ihr Land zu schützen für Aggressoren, dann macht man sich mindestens genauso schuldig, wahrscheinlich schuldiger. Como vocês podem ver, né, o Robert Habeck, ele foi vaiado, né, a polícia estava lá para reprimir o protesto do pessoal, mas tinha gente com cartaz reclamando da derrocada da economia, tinha até menção em relação à extradição do Assange. O pessoal não está contente porque o Partido Verde ele sempre se vendeu aqui historicamente como o Partido da Paz, e eles são exatamente o oposto agora, e no final o cara ele tem a paixão de falar para o pessoal ser mais consequente, porque essa mentalidade pacífica deles não faz sentido e tal, blá blá blá, né? E junto com essa conjuntura, né, com o aumento do preço dos grãos, né, o pessoal resolveu recorrer à exportação da Índia, que é um dos grandes produtores, mas por causa da seca que está tendo esse ano, né? Eles falam que a seca está tão grande que os pássaros estão até caindo por aí, mortos, né? Para garantir o abastecimento da própria população, eles resolveram proibir a exportação de grãos. E os países do G7 resolveram fazer um apelo emocional, falar para a Índia colocar a mão na consciência por causa da responsabilidade deles como país exportador de alimentos e tal, né, o que é uma palhaçada, dado que até neste momento os países do G7 ainda não aprovaram a liberação das patentes das vacinas, né? Até agora, a maior parte da população no sul global está sem acesso às vacinas porque eles não podem produzir, dado a proteção das patentes, né? Passar aí para o companheiro Cláudio. Tá o gráfico aí que eu não estou conseguindo ver? Não, você pode começar a falar sobre o que eles são, que a produção coloca. Aí, o primeiro gráfico é o gráfico da inflação na Inglaterra, desde 2015, então é interessante aí, dá para ver graficamente a curva da inflação, como ela tá subindo, né? Drasticamente. Tá virando um morro de Belo Horizonte isso aí. Aí Morro íngreme. Tem uma diferença da inflação, então para a população mais pobre, a inflação é muito maior, né? Está acima dos 10% aí, acima dos 11%. A inflação para a população mais pobre, as coisas básicas, né, de alimentação influenciam muito mais e sobem muito mais do que para a população mais rica. Depois tem o gráfico de miserabilidade da Inglaterra. Essa é a comparação com a da Thatcher, né? Que tá aí chegando nos mesmos níveis da época como que ela, Iron Maiden, a Dama de Ferro. Mesmo nível da época da Dama de Ferro, aí a deusa do neoliberalismo. Então, quer dizer que tem outro gráfico aí mais embaixo, que é a Bolsa de Valores, né, que está despencando, e os bitcoins, aí, as criptomoedas vão junto, as taxas de juros estão aumentando, a gente tem aí uma previsão de desindustrialização da Europa aqui, ou seja, que a gente está entrando numa bela de uma frigideira. Essa guerra aí não é só contra a Rússia, é contra os trabalhadores da Europa também, dos países imperialistas. A gente tem que se unificar para lutar contra essa política, que é uma política autodestrutiva do capitalismo. E a gente precisa ver até quando o pessoal vai conseguir passar com essa propaganda de que é culpa da Rússia, né? Eu passei pela produção um vídeo
que é a representante do governo norte-americano, fala em tarifa Putin, né? Se puder passar rapidinho, tá em inglês, mas a gente explica depois. It gets their sovereignty, and we saw about, I mean, the facts show it went up about 60 to 70%. So it is Putin's tax hike. This is what we're talking about. Basicamente, ela estava respondendo a um jornalista que perguntou sobre o aumento do preço de combustível nos Estados Unidos, né, que está entre 60% e 70%. E combustível para o norte-americano é praticamente que nem o leite para as crianças ali. É leite para as crianças e combustível para os adultos, né? Você não é ninguém se não tem um carro lá. Foi o único lugar do mundo que eu vi uma placa proibido pedestres. Foi nos Estados Unidos. Tipo, bom... Basicamente, ela explicou para o jornalista a razão, né, desse aumento de preços, é a tarifa Putin, ou imposto Putin, né, não sei. Ou seja, eles estão falando, não é culpa nossa, é culpa do Putin, ajudem a gente a mandar mais armas, né, quer dizer, chamando o povo aí a apoiar a política guerreira deles, tentando jogar a culpa no Putin, mas acho que ninguém é tonto de engolir uma dessas, pelo menos não por muito tempo. Estão gastando muito dinheiro com a propaganda, né? Mas acho que não está colando. Não sei, a Adriana pode falar mais, talvez. A gente já falou aqui na semana passada que a aprovação do Biden estava em torno de 30%, a aprovação do Partido Democrata está em torno de 30%, e a aprovação do Partido Republicano também está em torno de 30%. E caindo, né? Ou seja, a nossa única saída é formar um partido dos trabalhadores. E aos poucos as pessoas vão percebendo isso. Vão ver o tanto que vai demorar, mas com certeza a situação está favorecendo essa luta dos trabalhadores. A gente está vendo muita sindicalização aqui e um desespero total da população. O orçamento que a gente falou na semana passada de 40 bilhões de armas para a Ucrânia, ele foi barrado há alguns dias por um senador republicano, mas acabou sendo aprovado, né? Foi aprovado hoje. E enquanto isso, enquanto eles mandam todo esse dinheiro para a Ucrânia, aqui o leite, o Fábio falando aí, o leite, a fórmula para bebês, teve uma fábrica que, como existe um monopólio muito ferrenho, né, tinha uma fábrica que produzia essa fórmula para bebê. E teve um problema lá e teve 2 crianças morreram tomando essa fórmula dessa fábrica. A fábrica fechou, acabou a fórmula para bebê. Tem umas fotos aí, a gente que ficou esperando, né? Teve muito anúncio de que na Rússia as prateleiras iam estar vazias. Olha as prateleiras do capitalismo, o monopólio, o que faz aí? Deu um problema, o governo falou que não era problema deles, que não tem nada com isso. Biden, enquanto isso, manda dinheiro, inclusive para mandar comida para a Ucrânia, né? Dizem eles, né? Porque, na verdade, a gente sabe, como o Felipe falou, esse dinheiro aí mais corrupção, esses 40 bilhões que estão sendo mandados pelo Biden. Mas, então, é isso, a inflação aumentando, os produtos faltando na prateleira, o governo não está nem aí para a população. A Covid aqui em Nova York pegando fogo de novo, todo mundo com Covid a cidade em alto alerta. E, como o Felipe falou aí, as indústrias farmacêuticas não deixaram outras empresas saberem da fórmula da vacina, né? Simplesmente ganharam milhões de dólares do governo para as pesquisas, ficam lá com a vacina só para eles, não distribuem, e a vacina que não funciona. Então, o clima é de desespero total aqui nos Estados Unidos, uma insatisfação muito grande, e a impressão que dá é que as coisas podem explodir a qualquer momento.
Vamos passar pro... A gente está com o tempo mais curto hoje, né? Por causa da... Com uma boa razão, né? A participação dos companheiros de Lugansk, mas queria passar para o Cláudio comentar a situação da Espanha, né? Falar um pouco da nobreza aqui, né? Que a gente fica falando só de guerra. Falar as coisas mais nobres. Então tem a foto aí do plebiscito que foi feito aqui na Espanha. Não é institucional, mas foi como o plebiscito aí pela independência da Catalunha. Então votaram aí 83 mil pessoas, 83.529 votantes. Aí a gente teve 77.900 votos pela República contra a monarquia, 93%, e o rei chega a ter aí 5,71% de votos ainda, né? A gente está aqui numa monarquia, e esse é o apoio que a monarquia tem da população. Tem a foto da votação, e tem as notícias aí, tem a foto do monarca também, a gente colocou, que ele também tá voltando aqui para a Espanha. Ele estava fugido da justiça, uma série de escândalos aí. Então o rei teve que fugir da Europa porque ele podia ser preso por aqui, mas ele conseguiu resolver a situação, né? E tá retornando pro império dele, como que fala? Império, né? O país dele. Reino. Foi um império, né? Mas acho que faz mais ou menos uns 450 anos que a Espanha... Tá voltando pro reino da Espanha. Enquanto isso, a gente também tem a notícia... Está vendo a foto aí. Tem a notícia aí do Valtonyc, que ele foi rejeitada a pedido de extradição dele da Bélgica. Então ele já não vai ser mais extraditado para a Espanha, porque ele está lá acusado de... como que é? De insulto à coroa. Então tem os rappers da Espanha aqui. A foto é junto com o Pablo Hasél. O Pablo Hasél está na cadeia por insulto à coroa, sendo que o rei é realmente um ladrão, né? Fugiu da Europa e não pode falar. Na música é isso. Vai para a cadeia. Mas o Valtonyc fugiu para a Bélgica, pediram para mandar ele de volta a extradição, e não foi aceita a extradição pela Bélgica. Então é um pouco a política aqui da Espanha. E continuando, a gente tem o Pedro Sánchez, que está convidando aí o Zelensky para a cúpula da OTAN, que a gente está organizando a campanha aí em junho, né? Em Madrid. Isso quer dizer também que a saída da neutralidade da Ucrânia não é uma coisa que está aí nos planos imperialistas, né? Vocês estão aí chamando o Zelensky para a cúpula da OTAN, quer dizer que eles querem continuar aí com a guerra. Eu queria, aí a gente não tem muito tempo, mas falar que a gente vai ter, não precisa colocar o vídeo, teve aí o protesto em defesa aí da Rússia contra a russofobia na Itália, e a gente está esperando aí para sexta-feira uma greve geral na Itália contra o envio de armas, contra essa política armamentícia, né? É isso aí. Para encerrar o programa de hoje, tem poucos desenvolvimentos aqui na Finlândia, né? Na semana passada, praticamente, a gente já tinha todas as informações, mas finalmente a Finlândia e a Suécia apresentaram seu pedido de entrada na OTAN. A cerimônia foi um negócio muito enfadonho. Tem um vídeo no Internacionalismo, um clipe, né, da Sputnik, mas quem quiser ver, é um norueguês recebendo um documento de um sueco e outro de um finlandês, para você imaginar a situação, né? Enfim, a Suécia foi meio que uma surpresa, né? Porque eles não estavam falando nisso até o último segundo. O que eu achei mais curioso foi que no momento que o Stoltenberg recebeu lá os papéis, né? Ele falou que tanto Finlândia como Suécia passaram por
minuciosos processos democráticos para tomar essa decisão. Eu estou aqui, eu não vi nada, né? Não tem votação, referendo. O pessoal usou a pesquisa eleitoral, né? Eu queria que desse a vitória para o presidente Lula, né? Ele está na frente da pesquisa, bom, não precisa fazer a votação, já dá logo, transforma ele em presidente, né? Na Suécia foi mais gritante, porque era tipo 53% de aprovação. Aqui, a última pesquisa deu 76%, que é um negócio assim que eu duvido muito que seja real. Aí, para fechar, uma coisa que eu achei meio curiosa, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, ela foi até a Itália, né? E deu uma entrevista pro Corriere della Sera, e aconteceu uma situação muito engraçada. Assim, a Reuters publicou uma matéria em cima da entrevista, agência de notícias britânica, né? E eles falaram que a primeira-ministra tinha dito que a Finlândia não quer bases militares da OTAN ou armas nucleares no seu território, ainda que ela se torne membro da aliança. E daí depois, o que é uma coisa mais ou menos positiva nesse cenário já de entrada na OTAN, né? Mas aí a primeira-ministra foi lá e corrigiu o Reuters, falou, não, eu não disse nada disso. Na verdade, não sei, a gente vai decidir isso. Ou seja, e esse é o governo da esquerda, né? Uma coisa curiosa que aconteceu é que a última esperança que se tem da Finlândia não entrar na OTAN é o Erdogan, né, que está fazendo ali cobrando uma tarifa, né, basicamente ele está embaçando ali um negócio que, assim, talvez dê algum problema, talvez a Turquia bloqueie a entrada da Finlândia e da Suécia, mas acho improvável, porque o próprio Joe Biden deu uma declaração hoje falando que isso não é um problema, os presidentes europeus falaram que não é um problema, ou seja, todo mundo sabe que o Erdogan, na verdade, está só pedindo dinheiro, que é o que ele faz sempre, né? Ele ameaça o pessoal, não, eu vou soltar todos os imigrantes sírios, eles vão tudo para a Europa. Aí o pessoal molha a mão dele e fala, beleza, vou continuar batendo no pessoal aqui. É um regime nojento, né? Ou senão, nada como um golpe também para resolver, né? É verdade, ele já recebeu o aviso, né? Se o pessoal se ele encrencar demais, vão lá e dão um golpe nele, não vai. Ele está querendo tirar umas sanções, comprar uns mísseis, garantir o dele ali, né? Ele comprou mísseis russos, né, 2 anos atrás, e daí ele saiu do programa de jatos F-35, né, dos Estados Unidos. E uma das coisas que ele está pedindo também a extradição de alguns militantes curdos que estão aqui na Finlândia e tem na Suécia também. Mas ele também tem essa coisa de comprar os caças americanos. Mas é meio isso que ele está pedindo. Vai ter uma rodada de negociações, mas acho difícil que a Turquia resista. Acho que o pessoal vai só fazer um acordo e isso vai seguir para frente. Eu queria agradecer aqui os companheiros que estão no chat, Plante uma Árvore, João Abido Galvão, Eita Porra, Desidério Silva, Cleusa Ramos, Angelina Dias, muita gente acompanhando, conversando, se divertindo aqui no chat, porque afinal de contas, Jesus era humano, nós somos humanos, a situação está difícil, mas a gente segue se divertindo, né, companheiros? E nesse clima a gente queria, preparando aqui para o programa do Tição, a gente tem que terminar o nosso programa Correspondente Internacional, mas a gente tem, o Felipe, achei que ele queria falar, é só o Lula. A gente tem um vídeo engraçado aí quando o Bush, sem querer, classificou a invasão do Iraque por ele mesmo como brutal e injustificável. A gente sabe aí de 1 milhão de mortos no Iraque, uma invasão por causa de uma mentira horrorosa de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que na verdade não existiam. As armas de destruição em massa estão sendo achadas em laboratórios lá na Ucrânia, financiadas pelos Estados Unidos, e o Bush, no melhor estilo do bushismo, aí, deu uma gafe engraçada. A gente termina o programa com o vídeo dele, e queria agradecer todo mundo, os companheiros lá
da República Popular de Lugansk, Rafael Dantas e Eduardo Vasco, os companheiros aqui, Felipe Buraia, Fábio Pique, Cláudio Martini, muito obrigada, Laísa na produção, valeu, e a gente termina aí com o vídeo do Bush, sendo Bush. Até a próxima, companheiros. Boa tarde, todo mundo. Enquanto fazia um discurso no Instituto com seu nome, o ex-presidente norte-americano George Walter Bush acabou por confundir a Ucrânia com o Iraque. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.